obrigado pelo convite. Receberei a assessoria de Salvador para não me arriscar no portunhol. E nós vamos procurar fazer um jogral com as palavras. Primeiramente, os colegas que nos antecederam nas palestras fizeram um bom preparo para aquilo que eu vou falar. O Antônio fala de René Descartes, eu vou falar sobre glândula pineal. A colega a doutora Paula cita o artigo publicado sobre pineal, baseado na obra do Chico Xavier, e foi baseado na obra dele que eu fiz a minha tese de pineal. Então, nós estamos somando. ¿Se oye? Ahora sí. Bueno, por fin. Bueno, buenos días. Como comentaba el doctor de Oliveira, su presentación va a versar sobre la glándula pineal. Enlaza con la presentación anterior. Yo le voy a ayudar a la traducción del portugués al español, aunque se lo entiende muy bien. Y nada, nos iremos coordinando lo mejor posible. Vamos começando. Vamos projetar o primeiro. Ok. Aqui o Código Internacional de Doenças, trazendo no item F44.3 esse interessante diagnóstico médico. Eu vou pedir para o Salvador ler em castelhano. Vale. Bueno, pues este es la clasificación de desórdenes mentales y del comportamiento. Es un estándar internacional y vamos a leer concretamente el párrafo que habla de trastornos de trance y posesión. Entonces, los trastornos en los que hay una pérdida temporal del sentido de la integridad personal y de la plena conciencia del entorno de la persona, ¿vale? Se incluyen aquí únicamente los estados de trance que son involuntarios o no deseados y que ocurren fuera de situaciones religiosas o culturalmente aceptadas, ¿no? Esse é importante considerar que o Código Internacional de Doenças é um código de doenças. Então, o transe é considerado doença quando é involuntário e não desejado. Quiere decir que este código, el ICD-10, habla de enfermedades. Entonces, cuando el trastorno no es deseado, se considera una enfermedad mental. Se o transe é involuntário e não desejado, é enfermidade. Esto. Si es involuntario y no deseado, entonces se considera internacionalmente que es una enfermedad mental. Agora, quando ocorre em situações religiosas e culturais do sujeito, sob seu controle, não é considerado doença. Esto es, ¿no? Entonces, no es una enfermedad cuando se producen situaciones religiosas o aceptadas culturalmente, ¿no? En ese caso, no es una enfermedad. Nós vamos tratar, no caso das obsessões espirituais, portanto, das enfermidades. Entonces, hoy vamos a hablar de las obsesiones espirituales que sí que son enfermedades, según ese código. Aqui, o Manual de Estatística de Desordens Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. Vale, entonces, la Asociación Americana de Psiquiatría tiene un manual, ¿vale?, de desórdenes o enfermedades mentales, ¿vale? Então, eles vão chamar de possessão, o que seria correspondente ao que chamamos de obsessão, eles vão dar o nome de critério A. Entonces, lo que nosotros llamamos obsesión, en este caso para la Sociedad Americana de Psiquiatría, se llama posesión o criterio A. É interessante que nós vamos encontrar as obsessões espirituais nos transtornos de identidade dissociada. Entonces, para esta sociedad americana se incluyen los casos de obsesión dentro del concepto de trastornos de identidad disociada. Porque se há uma outra
personalidade que acopla a mente da pessoa, então ocorre uma dissociação da identidade da pessoa. Porque hay otra persona que, digamos, se incorpora dentro de la personalidad del paciente, vamos a decir de esta manera. Então você tem a personalidade, o espírito obsessor, ele vai se ligar à mente do paciente e vai provocar uma dissociação da identidade da pessoa. Eso es. Entonces el obsesor, digamos, se involucra dentro del paciente y provoca una disociación de la personalidad. Seria como um rádio que recebe interferência. Como una interferencia en la radio. Cuando estás en el coche y suena ruido, pues sería algo así. É exatamente isso. Porque o processo de ligação é exatamente como a sintonia de um rádio ou da web. Entonces, el proceso de obsesión es análogo a la sintonización de unas ondas de radio o de wifi. Salvador, você gostaria de ler? Eu comento com... Está ok. Entonces, voy a leer la definición. Entonces, los síntomas del criterio A están relacionados con las discontinuidades. Isso é muito importante. Descontinuidade. Vem e desaparece. Vem e desaparece. É uma característica dos quadros psiquiátricos onde temos a obsessão espiritual. Entonces, el concepto de discontinuidad, de la aparición de discontinuidad, de que va y viene la personalidad, es característico de los cuadros de obsesión. É diferente dos quadros que não envolvem a obsessão, que são alterações contínuas. Entonces, a diferencia de los cuadros clínicos donde no hay obsesión, donde la disociación es continua todo el tiempo. Vamos lá. Okay. Será que eu consigo ler em castelhano isso? De la experiência que podem afetar a qualquer aspecto de funcionamento de um indivíduo. Pode afetar o humor, a cognição, a memória, a função motora, qualquer função. Entonces, se puede afectar cualquier función, pues memoria, movimiento, equilibrio, etc. Las personas com transtorno dissociativo de identidade podem relatar a sensação de que repentinamente se han convertido em observadores das personalidades de seu próprio discurso e ações. A pessoa, ela sente como se ela estivesse observando os seus atos, suas falas, suas ações. La persona siente como desde el exterior, ves a sí mismo, pues hablando o actuando. A pessoa, ela não só observa, como ela se sente impotente para deter, para paralisar aquele movimento. La persona se ve impotente para parar este movimiento que ve externamente. É como Santo Agostinho diria: uma vez dado o consentimento, o mal está feito. Como diría San Agustín, una vez que das el consentimiento, el mal ya está hecho. Eso es. Você pode ler, então é melhor. Entonces, dichos individuos también pueden reportar percepciones de voces, por ejemplo, la voz de un niño, un llanto, la voz de un ser espiritual. Olha que interessante, aqui já é falado ser espiritual, e no texto completo eles chegam a falar de espíritus de pessoas que já morreram. Entonces, pueden escuchar incluso voces de personas que ya murieron en el caso más avanzado. Interessante que é uma colocação da Associação Americana de Psiquiatria. Veja o avanço que nós estamos. Entonces, recordemos que esta caracterización viene de la Asociación Psiquiátrica Americana. Você quer completar a leitura? En algunos casos, las voces se experimentan como flujos de pensamientos múltiples, desconcertantes e independientes, sobre los cuales el individuo no experimenta control.
Los impulsos de emociones fuertes e incluso el habla u otras acciones pueden surgir repentinamente, sin un sentido de propiedad o control personal, sentido de la actuación. Estas emociones e impulsos son frecuentemente reportados como egodistónicos y desconcertantes. São sintomas da obsessão espiritual que começam a ser estudados pela psiquiatria e é o que eu encontro no meu consultório, exatamente como está descrito. Entonces, estos síntomas de obsesión que empiezan a estudiarse por la psiquiatría son los que el doctor de Oliveira estudia en su consultorio. Agora vamos estudar um pouco de qual é que seria o mecanismo fisiológico dessa questão da mediunidade envolvendo um quadro patológico ou um quadro de doença. Entonces vamos a ver los aspectos fisiológicos de la obsesión como una enfermedad mental. Essa é uma glândula pineal que nós fotografamos depois de uma autópsia, só para iniciar os nossos estudos. Esta es la glándula pineal fotografiada en un cuerpo real durante uma autopsia. São estudos que fizemos, são estudos ainda em andamento na Universidade de São Paulo e com grupos da Harvard Medical School. Y se están haciendo estudios en curso en la Universidad de São Paulo. Aqui outra pineal, outra pineal. Outra pineal, outra, outra pineal, aqui outra pineal. Imagine como seria a sua pineal. Você tem uma dessas no meio da cabeça. Todos tenemos una pineal en medio de la cabeza, entonces hay que imaginarse cómo sería la nuestra. Para saber só na autópsia. Solo cuando os hagan la autopsia lo sabréis. Aqui nós vamos mostrar algumas micrografias eletrônicas que fizemos e está no site da Biblioteca Virtual da Universidade de São Paulo. Entonces, en la web de la Universidad de São Paulo podemos ver varios tomas electrónicas de la pineal. Aqui. O que surpreende, primeiramente, é o encontro dessas esferas vistas ao microscópio eletrônico. Entonces, una cosa que sorprende al verlas al microscopio es estas esferas dentro de la pineal. Essas imagens que eu vou mostrar para vocês, elas ainda vão ser publicadas e são as únicas imagens detalhadas da pineal humana que a medicina conhece. Estas son las únicas imágenes detalladas, actuales, que hay en la medicina sobre la glándula pineal que aún no se han publicado, se publicarán en breve. Aqui uma aproximação, aqui demonstrando a presença de circulação sanguínea, portanto são estruturas vivas. Y aquí vemos las estructuras que llevan la corriente sanguínea en la pineal, por lo cual se demuestra que es una estructura viva. Essa circulação são dessas esferas. Então essas esferas são estruturas vivas, porque tem circulação. Las esferas que hemos visto anteriormente en la foto anterior es donde podemos ver esta circulación sanguínea, con lo cual son estructuras vivas, las esferas. Aqui, fraturando uma glândula pineal, nós vamos nos aproximando dessas esferas em que foram retiradas as capas. Entonces, haciendo un corte en la glándula pineal, podemos ver las esferas de las que hemos quitado las capas. Então, aparentemente, se assemelham a amoras. Parecen moras, ¿no? Mas, aproximando, elas reproduzem as circunvoluções cerebrais. É uma réplica do cérebro. Cuando hacemos la foto más de cerca, vemos que realmente reproducen el cerebro, los lóbulos cerebrales.
elas estão aninhadas em casulos e cada pessoa possui um padrão próprio. Entonces están agrupadas dentro de unos capullos y cada persona tiene un patrón diferente. Fraturando uma esfera, nós vemos que elas apresentam lamelas concêntricas, como uma cebola. Entonces, cuando hacemos un corte en una de esas esferas, vemos que tienen láminas, capas concéntricas como una cebolla. E o número de lamelas concêntricas indica a idade da pessoa. Y el número de capas indica la edad de la persona. Aqui uma pessoa jovem. Es una persona joven. Jovem. Joven. Aqui uma pessoa de 80 anos. Aquí de 80 años. Muitas lamelas finas e elas acabam formando essa estrutura. Las láminas se hacen más finas y acaban formando esta estructura. É como uma árvore, o tronco de uma árvore, quanto mais idade, mais lamelas concêntricas apresenta. Es semejante al tronco de un árbol que tiene líneas concéntricas conforme más años tiene. Então nós pudemos comprovar que a pineal, ao contrário do que se imaginava, ela não se calcifica ao longo da idade e perde função. Isso não acontece. Pero la pineal no se calcifica con la edad ni pierde funcionalidad. Então não há perda de função, mas a idade da pessoa altera o perfil dessas esferas, que ficam com mais lamelas. Solo se altera el perfil y tiene más capas. Ao contrário do que se dizia, não há flúor. Nós fizemos um estudo do material atômico presente nesses cristais, nessas esferas, e não há flúor. Y dentro de esas esferas pues no hay flúor. Okay. Através da difração de raio-x, fica comprovado que são cristais de apatita. Haciendo un análisis por difracción de rayos X, vemos que son cristales de apatita. Portanto, você tem bolas de cristal no meio da sua cabeça. Entonces, en cada cabeza vuestra tenéis bolas de cristal. E conhecendo a estrutura atômica desse cristal, nós podemos dizer que é uma antena, um roteador de Wi-Fi que você tem no meio da sua cabeça. Entonces, analizando la estructura de los cristales, vemos que tenéis cada uno en vuestra cabeza una antena de Wi-Fi o de radio. E possivelmente é por esse mecanismo que ocorrem as associações mentais, da empatia, das ligações mentais, dos fenômenos mediúnicos, telepáticos e das obsessões. Y probablemente por este mecanismo de sintonización ocurren los mecanismos de empatía, ligación mental, telepatía, mediunidade e as obsessões. E obsessão. A pineal capta e aquela informação é irradiada para áreas do cérebro que pode ser área frontal, a pessoa vai ter uma ideia nova ou alguma ideia intrusiva. Entonces, a través de esta recepción por la pineal, se propaga al resto del cerebro. Por ejemplo, si llega a la parte delantera, pues surgen nuevas ideas. Se da pineal for para uma área motora, ele pode ter uma convulsão, um movimento motor, alguma coisa assim. En cambio, si va a una parte del cerebro que controla el movimiento, pues puedes tener un poco de confusión motora. Se da pineal for para a área occipital, ele vai ter uma clarividência. Si va para la parte occipital, trasera, produce clarividencia. E assim vai, funciona dessa forma.
Aqui, a pineal vista à tomografia. Aquí vemos una tomografía de la pineal. E aqui nós vamos ter a atividade elétrica da pineal. Aquí la actividad eléctrica de la pineal. Indo para o vermelho, aumenta a voltagem. Para o azul, diminui a voltagem. Cuanto más amarillo, más voltaje. Cuanto más azul, menos voltaje. E, curiosamente, nós vamos ver a pineal aqui com alta voltagem, em beta, e alta voltagem mais ainda em alfa. Vemos que la pineal tiene alto voltaje en beta, abajo a la izquierda, y mucho más voltaje en alfa, arriba a la derecha. Esse território de emissão beta é o campo que nós vamos usar no dia a dia em vigília. Y la zona beta es el campo que usamos durante la vigilia, día a día. Portanto, não é conveniente que a pineal seja ativada quando a pessoa está exatamente em vigília. É interessante que seja ativada quando ela está em alfa, que é próprio para os fenômenos de transe. Entonces, no es adecuado que se active la pineal durante la vigilia, es mejor que se active durante los periodos alfa para los fenómenos de trance. Porque você está no seu dia a dia, sofrer uma interferência espiritual pode tirar você da concentração do que você está fazendo. É melhor que ocorra quando você está em estado alfa, preparado para, vamos dizer assim, estabelecer essa conexão. Si ocurre la conexión durante el día a día, pues te puede interrumpir pues, lo que estés haciendo. Es mejor que estés en estado alfa, pues más relajado para recibir esta comunicación. O treinamento mediúnico permite a pessoa levar o fenômeno para o território alfa. Entonces, cuando se tiene entrenamiento mediúnico, se puede pasar hacia territorio alfa. Esse paciente vai se queixar que o dia a dia ele perde a concentração, que ele tem sentimentos ruins ou alguma coisa que o incomoda. Si no, durante el día a día pues puede notar pues, sentimientos malos o distorsiones. Interessante esse pesquisador italiano ainda vivo, mostrando correlações eletroencefalográficas no estado de transe e de incorporação. Y tenemos un investigador italiano que ha estudiado las correlaciones electroencefalográficas en un caso de trance e incorporación. Vamos observar esses desenhos que são platôs e cai a atividade elétrica, volta a atividade elétrica, cai, volta, são platôs de atividade elétrica e elas caem. Vamos memorizar esse padrão aqui. Entonces, prestemos atención a este patrón en el que vemos como una meseta de actividad eléctrica que de repente cae, luego vuelve a subir otra meseta, vuelve a caer. Também pode ocorrer uma lentificação da atividade elétrica, como nesse padrão. Aquí vemos otro patrón en la parte de abajo, que es más con picos de actividad. Aqui no Journal of American Medical Association, caso de transe que se assemelha a uma epilepsia com vamos dizer assim, padrão semelhante ao encontrado pelo pesquisador italiano. Aquí vemos otro estudio de una revista médica americana en la que se encuentra que en un caso de epilepsia el patrón de actividad eléctrica es semejante al caso anterior de la investigación del científico italiano. Aqui você observa uma assimetria de atividade elétrica do cérebro. Aquí vemos que la actividad eléctrica en el cerebral es asimétrica. Você vai ver atividade de alta voltagem em área occipital, área frontal. Essa pessoa possivelmente está sofrendo vários padrões de interferência espiritual. Entonces vemos aquí que hay alta actividad eléctrica en la parte trasera y delantera del cerebro. Eso indica que tiene una comunicación
intensa en este momento. Seria o paciente com diagnóstico do transtorno dissociativo de identidade critério A, como exposto anteriormente. Esto es típico de los casos de criterio A, de trastorno de personalidad disociativa que hemos comentado antes. Daí deduzimos que seriam casos de obsessão. Estamos estudando essa hipótese. Entonces, la hipótesis que está estudiando es que sea un caso de obsesión. Aqui, o traçado daquele perfil, o platô e cai, que é o que foi demonstrado pelo italiano. Esse é paciente do nosso consultório. Entonces, como vemos, el patrón es el que hemos comentado, de una meseta de actividad eléctrica, luego caída, luego otra meseta así. Y este paciente es el que estudió en su consultorio, que es el del caso del investigador italiano anterior. Aqui também parece sequestro de energia elétrica aqui no lobo frontotemporal. A pessoa ela apresenta quadro semelhante a uma obsessão ou, como está descrito, transtorno dissociativo de identidade. Y aquí vemos que en la parte lateral izquierda tiene una actividad elevada que es semejante al caso que hemos descrito antes de personalidad disociativa. Aí, no caso, nós vamos encontrar padrão semelhante ao publicado no Journal of American Medical Association. Y aquí vemos un patrón semejante al del estudio americano segundo que hemos comentado. Primeiro, nós tratamos com a medicação pertinente ao sintoma que o paciente apresenta. Entonces, en su consultorio, en primer lugar, con medicación se tratan los síntomas del paciente. E depois levamos para setting de espiritualidade para que ele perceba e assuma controle. Y después llevamos al estudio espiritual para que él asuma y empiece a tomar el control. Porque assumindo o controle, desaparecem os sintomas. Porque si él asume el control, desaparecen los síntomas. O nosso serviço é supervisionado pelo Conselho Federal de Medicina e pela Universidade de São Paulo. Y el servicio de Dr. Oliveira es supervisado por el Estado de São Paulo, la autoridad médica seria a Ordem dos Médicos do Brasil. Eso es. Y por la Universidad también de São Paulo. Aqui já é uma tomografia funcional. O paciente em transe, incorporado de uma entidade espiritual, ele vai apresentar incremento da atividade no cérebro, nessa região da pineal. Vemos tomografías reales de un paciente que está en trance y vemos en el centro del cerebro la actividad de la pineal resaltada. Esse estudo foi feito no Instituto do Coração, no Hospital do Coração em São Paulo. Y se hizo en el Instituto del Hospital del Corazón de São Paulo. Esse é trabalho do qual nós participamos e que foi publicado no Physical Letters e que calcula as ondas mentais presentes nos microtúbulos celulares. Bueno, entonces en ese trabajo en el que también participó el grupo del doctor de Oliveira, se estudian ¿cómo era? As ondas mentais. Las ondas mentales, sí. Presentes nos microtúbulos celulares. Presentes en los microtubos celulares. Então, o que acontece? Aqui existe o cálculo de uma onda que é chamada onda mental, que está nas células. Aquí se calculó la longitud de onda de la onda mental que está en las células. E ela apresenta a exata amplitude, de forma que a glândula pineal funciona como caixa de ressonância dessas ondas. Y la glándula pineal funciona exactamente como una caja de resonancia de estas ondas. Então, cada célula do seu corpo tem uma onda que hoje é chamada de onda mental, cujo comprimento de onda, o lambda, está calculado nesse trabalho. E é entendido que a glândula pineal ela vai, vamos dizer, ela vai ser a caixa de ressonância dessas ondas todas. Entonces cada célula de vuestro cuerpo tiene esta
longitud de onda y la glándula pineal resuena, tiene una caja de resonancia justo en esta longitud de onda. Aqui a nossa presença na estruturação desse trabalho, que nós, em julho, agora apresentamos na Harvard Medical School. Entonces, ese trabajo se presentó a la Escuela de Medicina de Harvard en julio pasado. Aqui são os microtúbulos das células. As células elas têm um esqueleto. Toda célula tem um esqueleto. Aquí podemos ver los microtúbulos de las células. Todas las células tienen un esqueleto. E esse esqueleto é o que movimenta tudo dentro da célula, inclusive o DNA. Y es lo que mueve todo dentro de la célula, incluido el ADN. Esse esqueleto ele é formado por túbulos. Y está formado por túbulos, por pequeños tubos. E a onda passa exatamente dentro desse tubo. Y la onda celular pasa justo por dentro de estos tubos. Então, o pensamento, o espírito, ele vai impressionar essas ondas. Então, vai marcar cada célula com o seu padrão mental. Entonces, el espíritu va a marcar estas ondas y cada célula va a recibir este patrón mental. E a glândula pineal vai representar essa informação e vai levar isso para o cérebro e vai, vamos dizer assim, representar todas as células. Y la glándula pineal va a representar todas estas células dentro de tu cerebro. É porque o espírito está ligado ao corpo átomo a átomo. Porque el cuerpo está ligado al espíritu átomo a átomo, ¿no? Mas a pineal ela vai ser o epicentro, a soma dessas ondas todas, para haver uma coordenação. Y la pineal actúa como coordinadora de todas esas ondas de las células. É sobre esses microtúbulos que os neurotransmissores trafegam. Los neurotransmisores circulan por esos microtúbulos. Como se fosse trilho de trem. Como si fuesen las vías del tren. Então, a onda mental, ela vai transitar aqui dentro. La onda mental transita dentro del microtúbulo. Essa onda pode estar associada a um espírito obsessor. Y puede estar asociado a un espíritu obsesor. E aí o que acontece? Conforme o padrão, ela pode desarticular o trilho. Según el patrón, puede ir muy rápida por las vías. E aí o neurotransmissor não progride. Y el neurotransmisor pues, no progresa. É quando você vai no psiquiatra e ele lhe dá um remédio. Entonces es cuando vas al psiquiatra y te da una medicina. Que é útil, mas não pode ser só o remédio. Precisa mudar a onda mental. La medicina, el medicamento que te da el psiquiatra no puede ser el remedio porque no modifica la onda mental. Então você usa o remédio, ok, mas também vai trabalhar a onda mental. O remédio vai dar o início para um alívio. E aí você vai trabalhar a modificação dessa onda mental. Entonces es preciso tratar las dos cosas, el medicamento para aliviar a corto plazo, pero también tienes que trabajar la onda mental. Aqui é um equipamento curioso que eu trouxe, que não é o eletroencefalograma, mas nós estamos estudando com o Hugo lá, nosso colega da Universidade de Bolonha. Ele fotografa o campo magnético. Então, esto es un estudio con la Universidad de Bologna sobre el campo magnético. Então, quando o campo está parado, ele fica escuro, negro. Cuando está parado, pues el campo es de color negro. Conforme ele vai se movimentando, ele vai para o vermelho, ele vai para o azul, verde e o amarelo.
Y cuando cambia, pues va del rojo, azul, verde, hacia el amarillo. Então aqui, por exemplo, essa paciente está com o campo todo paralisado. Esta paciente tiene todo el campo paralizado. E aí ela vai receber um passe. Y ahora recibe un pase. Então, aqui, durante o passe, e aqui a transformação do campo, que já começa a rodar e vai para o amarelo. Y aquí vemos como el campo magnético cambia y va hacia el amarillo. Aqui, o ambiente está com a psicosfera magneticamente um tanto parada. Depois da oração, ele ocorre um movimento e é visto como um amarelo. Vemos Isso que depois de uma oração no grupo. Esse é nosso serviço na clínica em São Paulo. aquí vemos a la izquierda, antes de la oración, que el campo magnético está parado. En cambio, aquí abajo a la derecha, después de la oración en grupo, pues vemos que el campo magnético se ha movido, está moviéndose. Então, da verdade, nós trouxemos algumas singelas pesquisas que talvez possam contribuir para a integração de tudo que conhecemos que Kardec trouxe na nossa prática científica e médica diária. Obrigado. Entonces, Disponível para perguntas. Bueno, lo último que ha comentado todo Oliveira, que bueno, hemos querido traer pues unos ejemplos científicos para aunar el conocimiento que nos trajo Kardec con los últimos avances tecnológicos o científicos. Estou disponível para perguntas. Bueno. Sí, se oye. Gracias por esta conferencia tan bonita y quería preguntarle si el cuerpo, las células cerebrales o las células del cuerpo no son capaces, igual que por ejemplo cuando hay una intoxicación o cualquier reacción de tipo inmunológico, hay células que son capaces de detectar que han entrado, por ejemplo, virus, bacterias. En el caso este que estaba comentando de las ondas que recorren los microtúbulos, no hay ninguna respuesta nerviosa del cerebro que diga que ese tipo de onda no es es diferente a mis propias ondas de pensamiento, por ejemplo. O sea, la pregunta es, ¿no puede diferenciar el sistema nervioso en este caso cuando hay un intruso, como por ejemplo el obsesor? No sé si estoy haciendo una pregunta. Faz em português para eu ver se eu entendo. La pregunta es si no tengo un mecanismo do corpo para reconocer esa onda obsesora como diferente da tua onda propia, semejante, por ejemplo, cuando temos leucocitos, que eles detectam que tem um vírus e lutam contra o vírus. Sem dúvida que reconhece. E o problema, por exemplo, é que o organismo pode atacar aquela onda intrusa gerando mecanismos autoimunes, porque ele interpreta como um intruso, só que esse intruso ele não é material, então gera mecanismos autoimunes. Entonces, sí que ocurre que el cuerpo detecta que esa onda no es exterior, entonces puede generar mecanismos autoinmunes que perjudican al cuerpo. ¿Y eso lo han investigado? Você pesquisou ese mecanismo de defesa contra a onda obsessora? Nós temos pesquisas internas do nosso... Eu sou um médico prático, não é? Então, eu tenho minha casuística e minhas pesquisas sobre esse assunto a serem publicadas futuramente, mas é possível detectar quando é a intrusão de uma entidade ou quando é um fator material, vamos dizer assim. Bueno, sí que están investigándolo, no está publicado todavía, se publicará en el futuro.
Pero sí que hay investigaciones para discernir si esa defensa es contra una onda obsesora o es algo puramente físico. Muchas gracias. Eu dou cursos e seminários sobre esse assunto. Algum embasamento está no site da Uniespírito à disposição e algumas coisas no YouTube. Mas muitas coisas estão em investigação e são trabalhos ainda secretos junto às universidades. Pues bueno, los trabajos aún no están finalizados, son en cierta manera secretos, ¿no? de broma, pero que mucha información está en YouTube o en la web de la universidad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. ¿Sí? Un momento, por favor. Aquí tenemos una primero. Sí, que no veo. Bueno, primeiro, muito obrigado pela conferência. Bueno, voy a decir la pregunta em português e depois la traduzco. Tá, okay. O que método vai utilizar para sacar essa foto de eletromagnética? ¿Qué método utiliza para hacer esas fotos del campo electromagnético? Y una otra pregunta, ¿va a comprobar una diferencia na epífise, na glándula pineal de unos indivíduos e outros? Como tem casos de hipertrofia ou hipotrofia da glândula, ou não tem tanta diferença assim como... Entendeu? E a outra... Esse equipamento é um equipamento usado nos aeroportos pela Interpol para a detecção de terroristas. Entendeu? É um equipamento utilizado nos aeroportos para detectar a terroristas. E eu perguntei se eu poderia usar na clínica. Entonces, pidió para usar en la clínica para sacar las tomografías. Era la pregunta. E deu certo. Y bueno, le aceptaron que lo usara. Então, estamos ainda em estudos preliminares. E sobre a diferença, os padrões de pineal, existem inúmeros padrões específicos de cada pessoa e cada situação. Alguma introdução sobre esse assunto eu falo nos cursos da Uniespírito, à sua disposição, ou no YouTube. Entonces, la pregunta era que si había diferencias físicas, de tamaño, etcétera, entre una pineal de una persona y de otra. La respuesta es que sí, que hay diferencias y que también se están en estudio dentro de la Uniespírito y que parte de esos estudios están disponibles en YouTube. Hola. Intercâmbio mediúnico. No se oye. E assim sendo. No se escuta. Pelo que foi uma porta aberta para o intercâmbio. Também não muito. Uma questão que me surgiu, não sei se já aconteceu ou não. Por exemplo, alguém que tenha sido operado ao cérebro, que tenha sido tirada a pineal, deixou de ser médium por não ter pineal? Ou continuou a ser médium? Se continuou a sentir os espíritos, significa que a pineal não é assim tão importante. Se deixou de sentir os espíritos, seria isso uma boa opção para acabar com as obsessões, para tirar a pineal às pessoas? O nosso corpo é uma estrutura mediúnica. O nosso corpo é sensível à alma. Você se emociona, o seu coração acelera. Mas também o nosso corpo é sensível à matéria. A bexiga enche, você vai urinar. Então, o nosso corpo, por essência, é uma estrutura mediúnica, porque intermedia
o mundo espiritual e o mundo material. A pineal apenas concentra essa captação para ser distribuída pelo cérebro. Então, os meus pacientes que tiveram tumor de pineal e precisaram de tirar a glândula pineal, eles apresentavam dificuldade de se coordenar temporalmente, em termos de concentração, com o mundo aqui, esse mundo, pé no chão, e uma grande facilidade de estados de desdobramento, de saída fora do corpo. Como se houvesse uma perda da coordenação. Lembra que a pineal coordena o ecossistema. Todos os animais têm pineal. E há uma coordenação equilibrada do ecossistema, porque os sinais vêm do meio astrofísico, coordenando a vida na natureza. A lua, por exemplo, interfere na reprodução. Uma gravidez ou gestação humana tem 1 ano lunar. Un momento. Sí. Entonces, lo que estaba comentando todo Oliveira, el cuerpo tiene que tener las dos coordinaciones con la parte física y la parte mental. Y en casos de que haya un tumor, que lo ha experimentado, cuando había un tumor en la pineal y ha habido que extraer esa pineal, la persona ha tenido dificultades para la coordinación motora. Não exatamente coordenação motora, coordenação de percepção. Vale, coordinación de tener los pies en la tierra, ¿no? De la coordinación Isso. de la percepción Fica del aérea, mundo físico. fica aérea. Entonces fica como, queda como, bueno, desdoblada o no muy centrada Eso. en lo que es el mundo material, ¿no? Exato. Luego otro punto que ha comenzado a explicar el doctor Oliveira es que los animales también tienen pineal, porque al final la pineal es la coordinadora del ecosistema, tanto para las personas como para los animales. É porque a pineal capta sinais astrofísicos. Porque capta las señales astrofísicas. Esses sinais astrofísicos é que coordenam o nosso ecossistema. Estas señales astrofísicas son las que coordinan el ecosistema. Por exemplo, você percebeu a semelhança entre o tronco de uma árvore e os cristais da pineal? Por ejemplo, ¿habéis visto la semejanza entre el tronco de un árbol cuando lo cortas y ver las líneas del tronco con la pineal? Essa estrutura é própria dos sistemas biológicos coordenados pelo Sol. Los sistemas biológicos coordinados por el Sol tienen típicamente esta estructura. E como a reprodução é coordenada pela Lua. La coordinación es coordinada por la Luna, como ha comentado antes, un embarazo, la duración del embarazo es 1 año lunar. Então, a pineal ela é um sensor astrofísico. La pineal pues es un sensor astrofísico. Só que o mundo espiritual é uma região do espaço sideral. É uma outra dimensão do espaço sideral. El mundo psíquico o mundo espiritual, perdón, es una dimensión del espacio astrofísico también. Então, a pineal se coordenando com o espaço astrofísico, onde é o mundo espiritual, isso se chama mediunidade. Entonces, la pineal lo que hace es coordinar el mundo astrofísico con el mundo humano, nuestro, y eso es la mediunidad. Fica claro para vocês que o espaço espiritual é um espaço astrofísico? ¿Lo que el espacio espiritual es un espacio astrofísico? ¿Es claro para vosotros? É uma dimensão do espaço astrofísico. O mundo espiritual é uma região do espaço astrofísico. Então, a pineal é sensível às emanações astrofísicas, Sol, Lua, energia escura e espaço espiritual.
La pineal es sensible a todas las manifestaciones pues, del estado espiritual, del sol, de la luna, todos los fenómenos astrofísicos. Faz sentido para vocês essa ideia? ¿Tiene sentido para vosotros? Sim, não é? Então, quando você retira a pineal, você retira essa coordenação. Pues si se quita la pineal, pues esa coordinación se pierde. ¿Sí, otra pregunta? Sí, buenos días, doctor, enhorabuena por la exposición. Quería preguntarle si podrías extenderse un poco sobre el tema de la obsesión, pero no de la obsesión de un desencarnado, sino de un encarnado hacia otro encarnado. Por ejemplo, puede ser un foco de envidia hacia otra persona. Por favor, que se explayara un poquito sobre esto. Gracias. Sí. O sea, si fuera obsesado de encarnado a encarnado, por ejemplo, a enveja. Essa pessoa, ela apresenta aumento de voltagem vindo, por exemplo, aqui, da glândula pineal ao lobo frontal. Aquí vemos el aumento de voltaje, la actividad eléctrica, desde la pineal, que está en el centro, hasta el lóbulo frontal. Esse é um canal aberto. Un canal abierto. Para sintonia com o bem ou com o mal. Para sintonía con el bien o con el mal. Com encarnados ou desencarnados. Sea encarnado o sea desencarnado. Ela está predisposta. Ya está predispuesta a recibir esa influencia. Se uma pessoa está aberta para a conexão com um espírito perturbador, esse espírito perturbador, você vai encontrar padrões idênticos em encarnados e desencarnados. É a mesma onda. Si una persona está predispuesta a recibir perturbaciones, da igual que sea encarnado que desencarnado, la va a recibir según las ondas, según el patrón de ondas que hemos visto. Às vezes nós encontramos pessoas erradas. Las personas las encontramos son tan equivocadas. E essas pessoas erradas podem ser encarnadas ou desencarnadas e muitas vezes são os dois planos. Y esas personas pueden estar encarnadas o desencarnadas y muchas veces en ambos planos. Faz sentido? ¿No? ¿Tiene sentido? Buenas tardes. Tenía muchas preguntas a hacer sobre la pineal, mas las faré por escrito. Solamente algunas cuestiones que me parecen más urgentes para hablar. Gostaria que me explicase qué método es ese que no conozco de esa representación de imágenes, porque no es una tomografía, no es una resonancia, não é uma imagem de positrons, não é nada que seja utilizado na medicina comprovada, não conheço essas assim, imagens. Um momento, só esse em Portugal há muitos centros de eletroencefalografia que fazem eletroencefalografia com mapeamento cerebral. Em Portugal há, porque tenho casos em Portugal também. No Brasil é muito comum a eletroencefalografia com mapeamento. Esses exames são feitos em laboratórios todos de eletroencefalografia, não só no Brasil, como no mundo, e em Portugal também. Se você pesquisar no Google, eletroencefalograma com mapeamento, por exemplo, na cidade do Porto, você vai encontrar esses exames disponíveis. El mecanismo era el encefalograma con mapeamiento cerebral, y le comenta el doctor de Oliveiras que se usa tanto en Portugal como en Brasil. La pregunta era con qué mecanismos habían obtenido estos gráficos. Sí, penso que, me perdone, mas artigos científicos, eu estudei e fiz estágio em eletromiografia, me perdone, eu não lo encontrei, lo vou pesquisar. Então, bueno, se pesquisar vai encontrar, você pode pesquisar. Continuar as questões e depois me responde, por favor. Depois, le gostaria também de me perguntar, com uma imagem tão abrangente, vamos partir do pressuposto que sim, que é,
como pode dizer que essa imagem tão abrangente é uma irradiação específica nesse mapeamento da pineal? Depois, me perdone, mas me diga também, eu sei que a penilactomia é uma cirurgia que existe, mas é rara. Há artigo científico, sim, que fala da mediunidade, penilactomia, em que persiste após a sua remoção, mas como falou numa estatística de doentes, de enfermos, me gostaria de saber quantos enfermos viu, dado que essa cirurgia é muito rara, não? Mas quantos teve a oportunidade de seguir para que a constatação que fez possa ter valor científico, fazendo assim, digamos, uma dedução abrangente, como se fora já comprovado, não? As outras questões las farei por escrito, mas essas me parecem muito pertinentes. E também como se passa da imagem, das imagens da pineal que nos mostrou, para as deduções do ponto de vista fisiológico, não? Da glândula pineal. Não olvidando que algumas das propriedades da pineal estão seguro relacionadas com a presença e o doseamento de melatonina. Graças. Eu sugiro à colega primeiro se informar sobre o EEG com mapeamento, para que eu possa explicar, porque a colega procure em Portugal e vai encontrar, estude sobre esse assunto, que eu acho que é fundamental para começarmos a conversar sobre o exame. E sem o que eu não tenho argumentos para poder dialogar. Primeiro, a colega precisa de acessar esses exames, como são feitos, que são rotina em neurologia. E, com relação à minha casuística de tumores de pineal, corresponde à casuística do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, cujos ensaios estão em andamento, e será um prazer recebê-la em nosso serviço para conversarmos mais profundamente. Muchas gracias, Gracias. doctor.